Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira e é feriado aqui em São Paulo, feriado excepcional para essa semana, especificamente em função da pandemia do coronavírus, uma antecipação de outros feriados, no sentido de dar uma assustada no número de internações, hospitais lotados, tanto uma medida preventiva para evitar aglomerações. E os mercados funcionando normalmente nesta segunda-feira, como de resto será em toda semana, com exceção de sexta, que é feriado nacional, dia santo, sexta-feira santa, véspera de Páscoa. Mas hoje o negócio fluindo normalmente aqui, estamos vendo aqui o mercado de câmbio subindo fortemente, 0,9%, a cotação do dólar em 5,79 nesse início de tarde. Mercado refletindo preocupações com o exterior, em boa parte, mas também preocupações internas aqui, com relação ao próprio orçamento aprovado na semana passada, não foi bem recebido pelo mercado. Índice Bovespa operando com queda, 0,5%. Lá fora a preocupação é com o estouro de um fundo de hedge, um fundo de mercado de capitais, que pode trazer bilhões de dólares em prejuízo para dois grandes bancos, pelo menos, para vários, mas pelo menos dois grandes bancos, muito expostos a esse fundo, chamado Archegos Capital. E esses bancos são o Credit Suisse, banco europeu, suíço, e o Nomura, banco japonês, que estão mais expostos a esse fundo, um fundo de derivativos, operado secretamente, ou seja, sem exposição de quais tipos de operações, e aparentemente aqui esse fundo explodiu. E então, vai trazer prejuízo, está causando muita preocupação dos mercados financeiros globais, respinga aqui no Brasil também, essa preocupação com os impactos, uma eventual quebra desse fundo, que pode trazer prejuízos bilionários, portanto, como eu citei, para esses dois bancos principalmente. Lá fora, índice Dow Jones operando com queda, em boa parte até em função disso, 0,4%. Na Europa, a DAX fechou em alta, 0,5%. Na China também, Xangai com alta de 0,5%, já fechou. Mercado de petróleo voltando a cair, refletindo aqui o desencalhe daquele navio gigantesco que estava paralisando todo o tráfego no canal Suez, principalmente o tráfego do próprio petróleo, que sai do Oriente Médio em direção à Europa, pelo Mar Vermelho, que depende do canal para chegar no seu destino. E o petróleo agora, com o desencalhe do navio, parece que não está circulando. A gente vai ver a notícia daqui a pouquinho, mas pelo menos já foi desencalhado, depois de 6 dias lá, atravessado no canal, que só tem 205 metros de largura. O navio tem 400, então não tem jeito. Petróleo caindo 0,9% em Nova York, 0,8% em Londres, preço oscilando numa faixa de 60 a 63 dólares o barril. Mercado de commodities agrícolas, preços em queda, no caso dos grãos, na Bolsa de Chicago, soja caindo 0,7%, milho 1,1%, trigo também cai um pouco, 0,3%, em Chicago apenas o arroz operando com alta de 0,8%. Bom lembrar que depois de amanhã, quarta-feira, dia 31, saiu aquele relatório especial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, apontando as primeiras intenções de plantio para a próxima safra americana, cujo plantio está por começar nesse momento, agora no final de março, início de abril, com o milho. E a expectativa é de um forte aumento na área de soja, se fala entre 7% até 8%, e para o milho, pelo menos uns 3% é a previsão dos analistas do mercado desses dois grãos. Então, a expectativa é, portanto, de aumento de área, consequentemente, de potencial de produção, e isso, claro, pressiona os preços lá fora. Então, por isso, soja cai 0,7%, milho também 1,1% e o trigo é outro. E na Bolsa de Nova York, também refletindo expectativa com o relatório do USDA, cai o algodão 0,2%, cai pouco. Na verdade, o algodão já absorveu aqui a tendência de, nesse relatório do USDA, de intenção de plantio, ser apontada uma redução na área de cultivo nos Estados Unidos. Pequena, mas de qualquer forma, uma redução. Mas o mercado aparentemente já absorveu isso e hoje está acompanhando mais o comportamento do petróleo. O petróleo está caindo, o algodão costuma acompanhar, é o que está acontecendo nesta segunda-feira. O algodão cai 0,2% em Nova York.
E o café dá uma despencada aqui. O desencalhe desse navio lá no canal de Suez, que vinha provocando altas nos preços do café robusta, que o café robusto que vem do Vietnã em direção à Europa, por exemplo, tem que passar por ali. Isso já vem se refletindo uma alta forte dos preços do robusta, equivalente ao nosso conilon, na Bolsa de Londres. E, aliás, refletiu até no mercado brasileiro. O conilon aqui subiu bastante, subiu 2% na sexta-feira, de sexta-feira para hoje de manhã, refletindo exatamente essa alta lá fora, tem a ver com o caso desse navio atravancado no canal de Suez. Preços agora estão caindo, o navio está soltando, café arábica cai 1,3% em Nova York, e em Londres cai 1,7%, caía até agora há pouco o robusta. Açúcar também caindo 1,2%, cacau com queda também de 0,5%, na contramão, agora há pouco, somente o suco laranja, meu operando com leve alta de 0,1%. Muito bem, hora de dar uma conferida, como a gente faz todas as segundas-feiras, na situação do clima, situação e perspectiva do clima aqui para as lavouras de verão, que estão em fase final de colheita, como é o caso da soja, e para o andamento da safra de inverno, especialmente do trigo segunda safra principal do país. Vamos ver como é que está a situação climática, o clima que não tem ajudado muito até o mês de fevereiro, março melhorou um pouquinho, vamos ver como é que fica daqui para frente. Eu tenho a satisfação de conversar para falar sobre isso com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Muito boa tarde, Marco Antônio, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso agrimercado. Conta a gente, Marco Antônio, a situação está normalizada, dá para falar assim, para safras de grãos, começando pelos grãos? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Olha, Silmar, falar que está normalizado nunca é de, né, normalizada não. Só para você ter uma ideia, já fazem uma semana, em alguns lugares 10 dias, ali em Goiás, Mato Grosso, que não chove, e o pessoal já está me ligando, perguntando quando vai chover de novo, que o milho já está sentindo esses 10 dias sem chuvas. Eu falei, poxa, até semana passada vocês queriam sol para colher. Agora que veio o sol, mandei o sol para vocês querem chuva, né? Mas isso é o produtor, isso é a agricultura de uma forma geral. Mas, de uma certa forma, se uma brincadeiras à parte, essas áreas de milho safrinha aqui no Brasil vão ficar mais uma semana sem chuvas. Isso vai trazer muita apreensão aí junto aos produtores. Nada que possa trazer problemas ou prejuízos à cultura, mas de uma certa forma isso pode trazer. Se a produção puder colocar os mapas aí que eu enviei para vocês aí, ó, reparem, são dados do modelo europeu, né? Reparem que não tem muitas chuvas. Essas manchas cinzas nos mapas são mais áreas de instabilidades que poderão se formar aí com aquelas pancadas irregulares, principalmente de final de tarde, de noite, né? Então, ó, isso daí é do dia 31, já na quarta-feira agora, não tem muitas chuvas, né? Se puder colocando aí os próximos, acho que eles inverteram aí os mapas, mas se puder colocar os mapas aí na sequência, estão vindo para trás. Isso aí é de amanhã, tá? Dia 30. Não há muita previsão de chuvas para o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até mesmo aqui em São Paulo, né? As regiões mais nortes ali do Paraná também não há tanta previsão de chuvas. Isso pode trazer uma certa mais apreensão do que prejuízos, tá, Silmar? Até porque, na partir da semana que vem, daqui uma semana, volta a chover muito bem aí em todas as regiões produtoras. Né? Ó, isso aí já é dia 1º, depois se ele puder ir na sequência aí mostrando, ó, dia 2, né? Nada de chuvas, mas já no dia 6, aí quando mostrar os mapas das pentas, aí vai mostrar realmente bons volumes de chuvas aí, ó, já na segunda pêntana, né? Mostrando o retorno das chuvas, ó lá. Então, de uma certa forma, as condições se mantêm bastante favoráveis aí ao desenvolvimento das lavouras, principalmente de milho, né? Cana também, café também, ó, isso aí é do dia 12 ao 19, olha quantas chuvas aí na região central, depois do dia 19 até o dia 26 diminui um pouquinho ali de chuvas, mas nada demais, e ali na virada do mês, de abril para maio, voltando a chover. Ou seja, de uma certa forma, as condições para as culturas de segunda safra, tanto milho quanto algodão
indo muito bem. Para as culturas de café, cana-de-açúcar, laranja, pastagem, entre outras, também indo muito bem, né? Apesar aí de esses 6, 7 dias agora no mês de abril, então temos mais uma semana aí, uns 10 dias aí, ainda com pouca chuvas, mas de uma forma geral, as condições melhorando bastante aí cada vez mais para o desenvolvimento do milho safrinha. E aí, Silmar, só para finalizar aqui, no Rio Grande do Sul, que já começou a colher, né? Aí vamos falar dos dois extremos. O Rio Grande do Sul choveu muito bem esse final de semana, com volumes muito bons, atrapalhou um pouco o andamento da colheita da soja, mas nada que trouxesse grandes impactos, nada demais. E essa semana, entre hoje e amanhã, ainda tem algumas chuvas pontuais, e mais a partir já da quarta-feira o tempo abre totalmente, e aí as condições ficam extremamente favoráveis, assim como também no outro extremo, que é lá na Bahia, no Mato Piba, as condições também boas aí para o andamento da colheita da soja. Marco Antônio, uma leve interrupção aqui, está falando em clima, acho que melhorou também o clima das nossas relações exteriores, o clima do nosso relacionamento internacional. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, acaba de pedir demissão. Acho que a pressão foi forte, especialmente agora do Congresso, não tinha mais condições políticas de permanecer. O próprio setor do agronegócio, que apoia parte do governo, apoia o presidente, mas nunca apoiou esse ministro, causou muita confusão, especialmente com o nosso principal cliente do agronegócio, que é a China, né? Apelidando a questão do coronavírus, de vírus chinês, ou seja, uma confusão atrás da outra, atrasou agora também a importação daquele ingrediente básico da matéria-prima para as vacinas. A pressão estava muito forte, com as atrapalhadas do ministro, e finalmente acabou acarretando na demissão dele. A notícia que a gente tem é que ele pediu demissão, ou seja, foi forçado a pedir demissão na manhã, agora há poucos minutos atrás, é a manchete do momento. Portanto, o clima tende a melhorar agora, pelo menos nas nossas relações exteriores, é o que se espera, depende de quem vem para o lugar dele. Marco Antônio, voltando aqui ao nosso clima nas lavouras. Bom, um pouquinho mais para frente, Marco Antônio, você citou aqui que a situação, por enquanto, está normalizada, mas tem muita preocupação pela frente por causa do atraso do plantio do milho, segundo a safra, né? Mudou alguma coisa o panorama lá para o mês de abril e início de maio, Marco Antônio? Pelo contrário, mudou. Posso falar até que mudou, mas mudou para melhor, Silmar. Né? Opa! Quando se muda e muda para melhor, a notícia é boa, né? Igual essa notícia que você deu. Eu também estava, desculpa falar, mas eu também já estava meio aborrecido, para não falar outra palavra aqui, que nós estamos no ar, com o ministro, né, meu? Poxa, o Brasil tem tudo, tem uma relação tão boa, cara. Nós somos celeiros e um cara não pode atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Ainda mais nesse agora que, assim. Então, espero que o próximo venha e o clima internacional melhore, assim como está melhorando as condições climáticas para o milho safrinha. Né? Por que eu estou falando isso? Porque os modelos continuam sinalizando chuvas até agora o começo de maio, que é a primeira semana de maio, os primeiros dias de maio. E, Silmar, os modelos voltaram a sinalizar chuvas para meados de maio, ali na terceira semana de maio, entre o dia 12, ali, assim, um pouco mais, um pouco menos ali, mas em volta ali do dia 10, dia 15 de maio, voltando a chover. O que seria de suma importância para aquelas lavouras semeadas mais tarde ainda, né? Porque tem muito milho no campo ainda, com 10 dias só, Silmar. Tem muito produtor aí que semeou até agora, dia 20, dia 15, 20 de março, né, o seu milho. Então, Silmar, vai precisar realmente dessas chuvas aí em meados de maio, como os modelos estão prevendo. No entanto, Silmar, um alerta tem que ser dado. Apesar de toda essa previsão melhor aí para o cenário climático do milho safrinha, o plantio muito tarde esse ano não deve trazer altas produtividades como o Brasil precisa para o milho. Portanto, ainda acreditamos aqui dentro, né, aqui internamente na Rural Clima, que a produção de milho safrinha fique abaixo dos 80 milhões de toneladas, antes dos seus 84, 85 milhões que estavam sendo previstos lá em janeiro, começo de fevereiro, nas primeiras estimativas, né? Então, de uma forma geral, as condições melhoram,
a produção não deve ficar tão baixa, mas ainda bem abaixo das previsões, das estimativas iniciais. Marco Antônio, agora falamos do Brasil, agora vou falar um pouquinho do nosso concorrente principal dos Estados Unidos. Tem no início aqui que quarta-feira, depois da manhã, saem as primeiras intenções de plantio para a próxima safra americana. Se depender do ânimo do produtor, eles vão aumentar muito a área de soja, milho também deve aumentar simultaneamente, embora um pouco menos. Até trigo, se fala que deve aumentar um pouquinho, trigo de primavera também. Só algodão com queda, que vai ceder espaço para as outras culturas. Agora, e o clima? Será que vai ajudar, pelo menos nessa fase inicial? O plantio está começando praticamente já pelo milho, lá em partes dos Estados Unidos, né? Como é que está o cenário climático para eles lá, Marco Antônio? Olha, Silmar, tem muita chuva sendo prevista para esses próximos 15, 20 dias em todas as principais regiões produtoras. Volumes relativamente altos de chuvas, porém não está tendo invernada. Aquelas chuvas que ficam uma semana direto chovendo, mas tem chuvas, tá? Isso pode atrapalhar um pouquinho o andamento do plantio, principalmente agora no caso o milho, né, que deve se iniciar mais intensamente a partir de hoje, lá nos Estados Unidos. Já começou semana passada em algumas regiões do Texas, ali, que são um pouquinho mais quentes, então já iniciou o plantio do milho em algumas áreas, principalmente nessas áreas de algodão que você citou aí, que vai ter uma diminuição. Mas o clima, eu acho particularmente, pelos mapas que a gente vem observando, que tudo está sinalizando uma condição boa, não ideal, nada de tão excepcional para os Estados Unidos esse ano, mas um clima ideal, né? E uma tendência agora de muita chuva para esses próximos 20 dias. Então isso pode atrasar um pouquinho o plantio? Pode, mas nada que eu acho que reverta aí para a soja, nada disso. Até porque as temperaturas em muitas regiões ali do meio oeste americano ainda estão frias. Isso atrapalha também. Então, essa combinação de frio e em alguns momentos excesso de água no solo, isso pode dificultar um pouco o pleno andamento do plantio. Mas como nós sabemos, o poder de plantio deles é enorme, como aqui no Brasil. Então, nos intervalos, eles vão voar aí, plantando o seu milho, porque o cenário para eles é aumento de área de soja, então eles precisam correr com o plantio do milho para depois reverter isso na soja. Muito bem. Agora, para finalizar, aí, a nossa outra concorrente aqui, a nossa vizinha Argentina, o clima lá não foi bom para eles até pouco tempo atrás. Melhorou para valer agora? Melhorou, Silmar. Ocorreu chuvas agora no final da semana passada, como estava sendo prevista. Tem algumas pancadas de chuvas agora essa semana, mas eu acho que a quebra já está totalmente consolidada. Daqui para frente, acho que as chuvas que estão sendo previstas é mais para estancar as perdas do que aumentar o potencial produtivo lá na Argentina, viu, Silmar? Então, a tendência realmente é de uma quebra bastante significativa, tanto para soja quanto para milho. Mas essas chuvas agora vêm mais para estancar, para falar, ó, acabou, as perdas vão ficar nesse patamar aí. Então, a Argentina deve produzir seus 45, 46 milhões de toneladas de soja, né, bem abaixo dos 55 milhões que normalmente eles produzem. E deve ficar por aí mesmo, porque tem previsão de chuva para essas próximas 3 semanas, o que daria aí um fator aí já determinante aí para a safra na Argentina. Muito bem, tem Marco Antônio dos Santos. Vamos ter que deixar para o próximo programa, há tempo ainda, falar sobre a próxima safra de inverno aqui no Brasil, safra de trigo, produtores querendo aumentar bastante a área de plantio, e aí o clima vai ser decisivo daqui para frente. O plantio começa aí por maio, no Paraná, eu acho que começa até antes, um pouco no Paraná, e depois no Rio Grande do Sul, onde a expectativa é de aumento ainda maior. Mas vamos deixar para o nosso próximo programa, porque há tempo ainda. Por enquanto é isso, Marco Antônio. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde, uma boa semana para você, hein? Até a próxima. Eu que agradeço. Só um pequeno spoiler, produtor, invista no trigo, que esse ano vai se dar bem. Um grande abraço, uma boa semana a todos aí. Um spoiler do Marco Antônio. Não, boa notícia, depois eu vou falar mais por isso. Valeu, Marco Antônio. Obrigado, hein? Obrigado a você. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos em frente. Um Doc Frieda agora, nosso mercado físico. Mercado físico, começando pela soja. Vamos olhar os nossos preços para a soja. Como sempre, a soja tem muitas oscilações, o mercado sempre é muito volátil. E se usar os preços hoje pela manhã, refletindo nas condições de sexta-feira, também do câmbio.
na Bolsa de Chicago e também do câmbio. Vamos lá, as oscilações aqui, Paranaguá subindo 0,6%, no interior aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, preço estável, 1,67%, tem valorizações aqui em Cascavel, no Paraná, em Rondonópolis e Sorriso, no Mato Grosso, Sorriso alta de 1,3%, tem alta também em Rio Verde, em Goiás, para R$ 158,00, também 1,3%, estabilidade em Dourados, em Uberlândia, tem uma alta aqui em Barreiras, lá no Oeste Baiano, para 159, mais 1,6%. E Balsas no Maranhão, estável, lá no sul do Maranhão, R$ 156,00. Vamos para o milho? Milho sem alterações nesta segunda-feira, pelo menos até amanhã de hoje. Preços basicamente estáveis, Paranaguá 76, Campinas, preço CIF 96,50, e as demais praças também sem alterações. Estou vendo aqui norte do Rio Grande do Sul, o preço está lá em cima, mas deu uma parada nas altas, R$ 93,00 por saca. Vamos em frente com a nossa notícia, daqui a pouquinho a gente vê mais cotações para o café também, para o boi e outros produtos do nosso agronegócio. Olha, boletim Focus, divulgado, como acontece todas as segundas-feiras pelo Banco Central, com previsões para a economia brasileira, apontando na segunda-feira, novamente, perspectiva de inflação mais alta ainda do que já era prevista e o PIB mais baixo. Vamos ver o detalhe. O mercado deu sequência ao aumento das expectativas de inflação no Brasil neste ano, ao mesmo tempo em que voltou a piorar o cenário para a economia. O levantamento mostrou que a alta do IPCA passou a ser calculada agora em 4,81% para 2021, acréscimo de 0,10 ponto percentual em relação à estimativa anterior. Para o PIB, a estimativa de crescimento para este ano caiu pela quarta vez, ficando a 3,18%, em relação a 3,22% na semana anterior. O cenário para o próximo ano também piorou em 0,05 ponto, e os economistas agora esperam expansão de 2,34%. A pesquisa semanal mostrou manutenção das expectativas para a taxa básica de juros, Selic, em 5% ao final deste ano e 6% ao final de 2022. Muito bem, vamos para a sequência do nosso mercado físico, hora de conferir o preço do boi gordo aqui no Brasil. Boi gordo com poucas alterações. Estou vendo aqui Cuiabá, no Mato Grosso, alta de 0,7% para 307. E alta também no preço referencial aqui do Noroeste Paulista, mais 0,6% para R$ 318,00 arroba. O mercado segue muito aquecido, não estou vendo nenhuma baixa aqui. As demais praças permanecendo estáveis com os preços lá nas alturas. Vamos para o café. Preço do café aqui com altas. R$ 725,00 no sul de Minas, o Arábica, 1,4%. 730 com valorização de 1,4% também no Cerrado Mineiro. Um salto aqui na zona da Mata Mineira, 2% para R$ 515,00. E o Conilon, como eu falei no início, refletindo aquele negócio do encalhe daquele navio lá no Canal Suez, que é via de transporte do café robusta do Vietnã para a Europa, refletiu aqui com alta forte nos preços do Conilon, do café robusta em Londres, consequentemente do Conilon aqui no Brasil, que é o seu equivalente, R$ 455,00 em Vitória do Espírito Santo, alta de 4,6%. E o Arábica em São Paulo estava em R$ 700,00. O que mais temos aqui para ainda o arroz? Vamos ver o arroz em casca aqui, com valorização 0,2%, R$ 86,90 aqui em Santa Maria, Centro do Rio Grande do Sul, Turvo em Santa Catarina, R$ 84,70. Para finalizar, temos o algodão ainda. O algodão aqui com alterações positivas, aqui a mais 0,7%. Preço lá em Barreiras, no Oeste Baiano, R$ 157,88 na média. Muito bem, vamos em frente. Olha, preço do café. Na sexta-feira à noite eu conversei com o Gil Barabac, que é analista do mercado de café da consultoria Safras e Mercado, sobre a situação atual do mercado do café. Olha, depois das floradas e do final do ano passado, a próxima etapa seria, para o Arábica, seria o começo do ano e as chuvas
para a granação, para a formação de grãos. A gente teve um começo de ano com chuva bem distribuída, abundante, então você teve um cenário favorável, né? Isso aí até quebrou um pouquinho a perspectiva, o pessimismo em relação à safra brasileira. Então, quer dizer, muito desse movimento de recuperação de preços que a gente vê do final do ano até agora se deu em cima dessa perspectiva de quebra brasileira. Só que esse clima melhora aí para a granação, ele quebrou um pouquinho o pessimismo, daí segurou. Ele, no caso, ele limitou que Nova York avançasse mais, né? Agora falando um pouquinho do Robusta, já agora em abril já começa a colheita, né? Então a gente já vai ter aí café colhendo, principalmente começando por Rondônia e depois indo para o Espírito Santo, né? Então você já começa a colher ao longo do mês de abril, então na boca da safra, e o mercado já estava. Uma coisa interessante também é que o mercado já estava, do Robusta já estava começando a se movimentar nessa transição de saída de safra e entrada de outra. E diferentemente do Arábica, para o Conilon, a expectativa é de uma safra maior, né? A gente vem num processo aí de rejuvenescimento, de crescimento, de renovação do parque, que dá sustentação para esse aumento do Robusta. Então, ao contrário do Arábica, que a gente imagina aí uma quebra de 30%, para o Robusta a gente trabalha com uma perspectiva de avanço, né? Então, o mercado já vinha, os preços já vinham em queda em função da expectativa da chegada da safra. Mas hoje, em função dessa questão do navio, do canal de Suez, o mercado já reverteu e subiu, né? Então, é interessante, que nem você bem falou, o que um navio pode fazer com o mercado, e está fazendo com o Robusta. Muito bem, está aí se consolidando aqui uma redução na safra de arábica, mais um aumento na produção de café robusta, aqui o Conilon aqui no Brasil. Nós ficamos por aqui com o Agrimercado dessa segunda-feira. Uma boa tarde, 18h30 a gente está de volta com o consultor AgroMais. Boa tarde e até lá.